Tá rolando uma visão bem interessante na internet que se você for no salão de beleza e gastar R$ 50 em uma nota física, o dono do salão de beleza vai pegar essa nota, vai no mercado, vai gastar esse dinheiro, e aí o dono do mercado pega essa nota, vai no posto de gasolina, abastece o carro dele, de maneira que ao final de 50, 60 transações dessa, o dinheiro tem o mesmo valor lá de R$ 50. Agora, se todo mundo ao longo do processo utilizar um cartão, o banco, ao final de 50, 60 transações, porque ele cobra 1%, um e poucos por cento ali, ele vai ter R$ 50 de lucro ali. Vamos falar sobre isso, tá? Falar sobre finanças, falar sobre a opinião deste produtor sobre esse tema das transações, das trocas livres entre pessoas, né? Mas já peço o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. O like é muito importante. Então, se você acha esse tema relevante, não esquece do like e até mesmo de compartilhar. Você pode compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, num grupo de, enfim, que você tenha, tá bom? Então, fique à vontade para compartilhar aqui o meu conteúdo, tá certo? A questão é a seguinte: vamos falar então sobre a questão dessas trocas livres e tudo mais, e até que ponto nós podemos compreender melhor todo o aspecto, né? Porque muito do que a maior parte da população faz, né, quando vai comprar um produto, um serviço, o que quer que seja, é olhar o valor final, né? Então, não existe uma cultura dentro do país da percepção dos impostos embutidos nos preços, né? A questão aquela do remessa conforme, por exemplo, vai ser muito interessante para a educação, ainda que, né, é de um ponto de vista péssimo, né, vai ser muito importante para a educação das pessoas, né, que principalmente dos jovens que estavam ali sempre comprando esses produtos e tal na internet, vez ou outra talvez ganhava uma taxa ali, né, se fosse premiado, né, mas que em geral eles estavam sempre habituados a que aquele era o preço final e pronto, acabou, né. Com essa, inovação do governo atual, né, com o remessa conforme, fica muito claro que o valor de imposto é abusivo, tá. E aí é que está, aqui no Brasil, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu sei que, você tem ali o valor da etiqueta, mas que ali no caixa você vai pagar uma porcentagem e tal, né, que eles estão habituados, então eles têm esse hábito de entender o quanto que eles estão pagando de impostos com essa divisão. Eu até tinha uma visão anterior de que isso não era interessante, porque você olha ali na né, no produto, ali na prateleira, né, e pode causar uma confusão para você na hora, né. Mas ainda apesar disso, né, ninguém vai, aqui no Brasil, pagar um negócio e ficar olhando a nota. "Ah, foi tanto de ICMS, foi tanto", entende? Então, assim, em geral, tá, isso é uma coisa que o brasileiro ele tem uma percepção ruim do né, dos impostos. Ele entende que imposto é o IPTU que talvez ele tenha que pagar, se ele não tem casa ele não paga IPTU, ele entende que, os ricos que estão pagando outra coisa ali, que estão pagando esses impostos mais altos, né, e ele esquece de notar que proporcionalmente, todas as coisinhas que ele compra, o arroz que ele compra, o feijão, né, a carne, enfim, tudo aquilo já tem impostos embutidos, tá. Então, a percepção aí, a questão dos R$ 50 que ele vai apontar aí, é muito interessante e eu quis trazer aqui para o canal, tá? Então vamos continuar o vídeo? Vamos ver o vídeo aí até o fim e aí eu faço as minhas considerações finais, tá certo? E aí, obviamente, as pessoas têm uma visão que, pô, então o banco ganha dinheiro nessa transação, por isso que ele está preocupado com o Pix, não é isso? E sim, tá correta essa visão, perfeito, tá, perfeito. O banco cobra essa taxa porque ele tem custos, né, da transação e tal. E o Pix, como nós liberais falamos, a única maneira de você reduzir esses custos é através da concorrência. Então, sim, os bancos estão preocupados e o caminho é esse. Vão aumentar a concorrência bancária para fazer com que os custos caiam, beleza? Só que aí só um ponto rápido aqui. Primeiro, o Pix não é gratuito, tá, cara? É a mesma relação que a gente tem com o SUS ou a educação gratuita e tal. Nada é gratuito, ele é pago através de impostos. O Banco Central tem todos os custos que o banco tem para fazer isso. A diferença é que ele pega o seu dinheiro através dos impostos e não da taxinha lá de quem transaciona a coisa em si. Ele citou essa questão, né, de que tudo há um custo e eu faço a relação com o que eu acabei de comentar. Muitas pessoas esquecem de que elas estão pagando impostos nessas compras, tá? Então por isso que eu falei, às vezes a pessoa que está ali na faixa mais baixa, né, da população, no sentido financeiro, ela entende que a relação, né, custo-benefício para ela é interessante e muitas vezes não é. Vamos então mudar essa visão.
Vamos olhar agora que quando o cara vai no salão de beleza, e não importa se ele vai gastar em nota física, em cartão, cartão de crédito, vai parcelar, não importa. O governo vai levar 25% em impostos. E aí, o dono do salão de beleza já pagou esse dinheiro. Aí ele vai pegar os 50 reais que você deu para ele, vai no mercado lá fazer as compras dele, o dono do mercado vai pagar 25% de novo em impostos. Aí o dono do mercado pegou essa notinha, foi no posto de gasolina, o dono do posto de gasolina vai pagar 25% em impostos. De maneira que ao longo de 50, 60 transações, o Estado já fez, porra, milhares de reais com a mesma nota de 50 reais. E é engraçado como a gente naturalmente sempre vai jogando ali, não, porque o banco é malvadão, que não sei o que é malvadão. Agora para e pensa como o governo ganha muito dinheiro nas transações. E essa ideia da nossa sociedade de tentar culpar os empresários é muito ruim, tá, galera? Então fica aí essa análise, né, essa visão para você perceber como o governo ganha dinheiro pra caramba através dos impostos. E o pior, quando você anda aí para usar as coisas gratuitas do governo, nada funciona e você tem que pagar tudo por fora, plano de saúde, colégio dos seus filhos e tal, ou você vai ter acesso a serviços muito ruins. Beleza? Se você gostou dessa visão, curte aí, comenta, compartilha e vejo você no próximo vídeo. Bom, o vídeo dele termina com essa crítica relacionada a serviços e tal. Eu quero fazer um disclaimer aqui, quero citar uma questão que é a seguinte. Na maior parte das vezes, quando você vê uma pessoa, né, como esse rapaz aí do vídeo, o que acontece muito? A pessoa que ela tá ali na camada mais baixa, né, como eu disse, financeira e tal, ela entende o seguinte, ela olha para um perfil porque é muito mais fácil você enxergar nas pessoas o problema, tá? Existe um conceito de inveja, uma série de coisas. Então, ela olha para um perfil e vai pensar: esse cara é um empresário, ele tá falando pro problema dele, tá? Eu vou ao serviço tal, né, vou ali no SUS ou faço alguma coisa assim e sempre fui, né, muito bem atendido e tal. Então, assim, vai depender muitas vezes da administração municipal, tá? A administração municipal é muito relevante nisso. Então, vai ter administração municipal que vai entregar um serviço, né, interessante, outras que não. E aí vem outros aspectos, repasses de finanças, enfim, uma série de detalhes que podem ou não influenciar na sua visão sobre um serviço público, se ele é de qualidade ou não, tá certo? Então eu não vou entrar no mérito da qualidade, mas sim no mérito de que no final das contas você está preso à ideia que acontecer naquele instante da sua cidade. Ou seja, quando você tem uma concorrência maior, que é o que ele meio que citou, tem opções. Vai para um lado, você vai para o outro. E a ideia, né, de que o Estado ele tá ali comendo uma fatia muito mais considerável do que qualquer outra instituição privada, é uma ideia valiosíssima para justamente compreender que você está sim contribuindo com um valor excessivo, tá? Ele citou 25%, mas varia, claro, vai ter serviços que vão pagar um valor X, aí o ISS é tanto e o ICMS é tanto e por aí vai, né? Mas de modo geral, cada um ali vai fazer uma contribuição que no final das contas, o cara que está ali, né, que no caso o Estado que está ali, sem produzir, sem criar, está simplesmente sugando de toda a cadeia, tá? Né, do consumidor ao cliente, o cliente, no caso consumidor, ao produtor, ao vendedor, ao fabricante, todos eles, no final das contas, têm como sócio um negócio chamado Estado. E esse Estado, se entrega um bom ou um serviço ruim, não muda o fato de que, no final das contas, ele cria para as pessoas menos opções. Ele dá a elas opções menores, principalmente para a camada mais baixa. Então, quando a camada mais baixa enxerga no empresário, no banco, ou no que quer que seja, o grande vilão da história, ela está mirando no vilão errado. Por quê? Aquele vilão, ele só entrega serviços se forem pagos. Então ela enxerga aquilo, tá? Ela enxerga que, olha só, esse cara aí, ele pode pagar um plano de saúde, por isso que ele está falando isso. Eu não posso, ou então eu só posso. Às vezes, né, tem muitas pessoas que estão optando por aqueles planos de saúde, né, de mensalidades bem baixas e tal, muito em função, às vezes, de que na cidade delas o serviço gratuito, né, como foi citado ali, gratuito, é de ruim. Mas enfim, de maneira geral, toda essa dinâmica, né, toda essa questão
Para a pessoa que está ali na camada mais baixa, ela vai ter dificuldade de enxergar, de entender toda essa dinâmica, porque ela não consegue enxergar que ela paga impostos de maneira exagerada em diversos produtos e serviços. Como ela não tem recursos, ela também não compra tanto. Por não comprar tanto, ela também vai começando a se habituar. E nisso o governo fica tranquilo. Ele pensa assim: olha, ela sabe que talvez um dia, se precisar ali do SUS, o SUS está ali disponível. Para ela, se a gente hoje, por exemplo, quebra toda essa cadeia, né, acaba com o Estado ou coisa assim, muitas dessas pessoas vão passar necessidades grandes, tá? Grandes mesmo. Mas muitos também não percebem que parte integrante dessa, né, dessa cadeia, que é no caso o Estado, esse Estado ele está ali corroendo cada vez mais o seu dinheiro, seja na questão, né, da inflação, onde ele está ali imprimindo mais para os gastos dele, né? E aí quem pega esse dinheiro no início tá, né, muito favorecido, então as camadas ali mais altas da sociedade, que estão com contato também. Porque assim, uma coisa é você enxergar os vilões da história, né? E outra totalmente é você simplesmente só demonizar um lado. Ah, é o empresário, é isso, é aquilo. Então, se eu botar tudo na mão do Estado, ele vai distribuir renda e vai ser lindo, maravilhoso, e não é, tá? A real é que toda essa dinâmica, se fosse liberta, por isso que eu falo tanto da liberdade, né? Fosse liberta de todos esses aspectos, eu tenho certeza que muitas situações melhorariam, tá bom? Que vai ser o mundo perfeito, meu Deus do céu, aquela coisa, aquela imagem, né, que vocês têm de, né, a pessoa brincando com o tigre, sabe? Isso não, porque não tem como ser. O ser humano é assim, as pessoas, elas vão fazer coisas boas e ruins, tá? Quanto a isso, não há ilusão alguma. Mas a ilusão de que existe um Estado bonzinho que tá ali, né, e tal, que tá tirando dos malvadões, né? Tá aqui, ó, os impostos vão só nos ricos, você não paga imposto, tá bom? Fica tranquilo, né? Como diria a Janja lá no caso do Remessa, né? Então, assim, toda essa dinâmica, eu acho que no final das contas é apenas para ilustrar perfeitamente, né, quanto que o Estado ele é um dos, se não o grande inimigo da vida das pessoas comuns, tá certo? Pelo menos essa é a minha visão, tá? Você tem direito de ter a sua opinião, sem problema nenhum, tá? Deixa aí nos comentários o que que você achou, tanto da dinâmica citada aí pelo liberal em questão, como também o que eu apresentei para vocês, né, quanto à minha visão, tá? Eu não sou um cara que tem essa ideia política, coisa assim, eu não tenho muito aspectos específicos, como vocês sabem muito bem, mas o que eu tenho é a percepção das realidades. E eu entendo que essa realidade é bem clara para mim, tá? A realidade de que o Estado, ele em geral é extremamente ineficiente, entrega serviços que podem ser bons ou ruins. Eu não vou falar que os serviços são ruins e tal, vai ter diferenças de administração, mas que no geral a falta de concorrência pode causar a ineficiência e um serviço ruim com toda certeza. Tá certo? Com isso, cowboys, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tem interesse em patrocinar esse canal? Entre em contato comigo no WhatsApp. Fechou? Tamo junto? Até a próxima.